nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o teu filho. Usa o teu filho, Senhor, e fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. E saúde a todos, com a graça, a paz de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Eu tive muita alegria de estar aqui mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. A minha esposa não pôde vir nessa noite, porque eu estava com compromisso, então vi a Nenezinha, né? Moremos para que ela fique quietinha. Amém. Aleluia. É a Laura. Louva a Deus por estar com vocês. Senhor Arnaldo, tem anos que eu vi. A gente congregava na igreja de Pastor Paulo, a Porto Alegre, ele descia de coletivo já na porta lá, ia cultuar, apesar da dificuldade. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por ele estar aqui hoje, assim como cada um de vocês. Amém. Glória a Deus pela pastora também, por mais esse convite que me fez, pela confiança também. Amém. E que Deus continue abençoando vocês, esse ministério, e que ele vai levar a graça sacudida, sem medida, na vida de cada um de nós. Amém? Baseado no tema da campanha, queridos, quero deixar o versículo para a nossa meditação do livro de Isaías 43, versículo 13. Aleluia. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá. Aleluia. Queridos, somos testemunha disso, eu sou testemunha disso. Logo quando eu vim para a conquista, eu fiz o curso de vigilante lá em 2015, lá em Itaú. Só que eu estava com 21 anos, eu já sou franzino agora. Anos atrás, eu era mais aquele cara de menininho. E eu fui colocar os currículos em algum lugar, as pessoas olhavam assim, falando, não, tá bom. Eu vou entregar para a gerência, para o responsável, mas eu tenho certeza que ele nunca entregou. Ou seja, o homem, ele pode impedir os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente tem esperado com a mais expectativa, mas aquilo que está na mão de Deus, da vontade dele, do querer dele, da direção dele, ainda que o homem queira, ele não pode impedir. Ainda que o inferno se levanta, ele não pode impedir. Ainda que demônios se levante, ele não pode impedir, porque Deus é acima de tudo e acima de todos. Queridos, o livro de Isaías, para que nós possamos entender, esse livro que ele foi profetizado a respeito de Jesus, cerca de 700 anos antes de Jesus pisar aqui nessa terra da forma humana. O nome de Isaías quer dizer o Senhor é salvação. Isaías ele transcendeu o reinado de mais ou menos 4 reis. E ele está agora durante esse reinado. Isaías ele está levantando a mensagem que o Deus colocar em seu coração. Queridos, a Bíblia diz que Isaías ele teve a sua vocação chamada de Deus. Muitas vezes nós vemos Deus levantando pessoas mais humildes, pessoas pequenas, pessoas outrora que era desconhecido perante muita sociedade. Vemos isso quando ele levanta o profeta Amós. O profeta Amós era um homem que era agricultor, era um homem conhecido como o profeta. Glória a Deus. Deus levanta aquele homem para entregar, para fazer a sua vontade, a sua incumbência. Mas agora ele está levantando um profeta totalmente diferente de Amós, porque Isaías ele era da linhagem real, da linhagem de reis. Ele era sobrinho de um rei, o nome Uzias. Deus agora ele levanta esse profeta para poder entregar a sua mensagem. O livro de Isaías dividida mais ou menos em 3 partes. Na primeira parte, vamos ver Deus ele chamando a vocação de Isaías. E é no versículo 6 que a gente vemos isso de uma forma mais clara. E no capítulo 6 começa assim: aconteceu que depois da morte do rei Uzias, Isaías falando, enquanto ele estava no templo, ele teve uma visão. E naquela visão ele viu o Senhor assentado em um alto sublime trono, e as suas vestes descia e enchia todo o templo. E os serafins, aquele que arde e chama, ele disse que tinha 6 asas, e eles voavam, viravam para o outro. Com 2 asas eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam os olhos, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua
Queridos, interessante que Isaías está tendo a visão dos anjos do céu. Paulo vai falar, 14 anos ele conheceu um homem que era ele que foi arrebatado até o terceiro céu. Passou desse céu que nós vemos azul. Passou desse céu a atmosfera onde estão os planetas, os meteoros, as galáxias. E chegou até o terceiro céu onde está a habitação de Deus. Deus aí está com os anjos desse terceiro céu, os serafins. Está dizendo santo, santo é o Senhor. Só que há um detalhe quando ele vai falar da glória de Deus, mesmo estando no céu. Ele fala que toda a terra embaixo está cheio da glória de Deus. Aleluia, nesta noite, Senhor, a tua glória venha descer, meu Pai. Que a tua glória, Senhor, venha ser manifesta. Que a tua glória, meu Deus, venha encher os nossos corações. Que a tua glória, meu Pai, venha encher esse tempo. E onde houver, meu Pai, enfermidade, onde houver, meu Pai, um espírito contrário, onde estiver, meu Pai, uma obra, meu Pai, contrária da vida de alguém, que o teu fogo, meu Pai, venha consumir agora. Porque a tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, é fogo consumidor. E que a tua glória, meu Pai, venha ser manifesta porque ela é real. Aleluia. Aí vemos o chamado de Isaías de uma forma notória. E o interessante é que quando Deus ele faz o chamado a alguém, ele capacita. Aleluia. Quando Deus ele faz o chamado a alguém, ele não te envia de qualquer forma, se um instrumento, se uma ferramenta ou de qualquer jeito. Quando ele vai chamar Jeremias, ele fala: Jeremias, ainda antes que tu se formasse, que tu chegasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. As nações já te veio do profeta. Temos pessoas aqui que já foi escolhido mesmo antes de chegar a esse mundo. Muitos no ventre da mãe, outros até mesmo de chegar na barriga da mãe já tinham chamado, já tinham sido escolhidos, selecionados por Deus. Glória a Deus. Eu falo, queridos, que um homem e uma mulher, quando eles se unem, é cerca de 3 bilhões de seres pequenininhos, vamos falar assim, para chegar no alvo da mãe. Cerca de 3 bilhões. E quem chegou foi você. Pense no tanto de milhões que ficou para trás. Ninguém nasce sem um propósito. Às vezes nós que fugimos do propósito de Deus. Mas nós não nascemos por acaso, não estamos aqui por acaso. Deus havia selecionado Jeremias. E quando ele chama, ele fala: Jeremias, eu te escolhi, agora eu vou deixar como é que está a tua visão. Deus dá uma visão para Jeremias. Ele fala: Jeremias, tu está vendo o quê? Ele fala: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele fala: está vendo ele? Porque eu velo com a minha palavra. O Isaías, ele chama depois dessa visão. Isaías vê tudo aquilo. Ele fala: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros, habito em meio de pessoas impuras. E na mesma visão, a palavra diz que ele vê aqueles serafins que estavam clamando santo. Pega uma brasa, uma ardenagem, uma brasa, uma vontade de Deus, porque Deus ele é fogo. Quando Elias orou, Deus respondeu com fogo. Hebreus fala que Deus é um fogo consumidor. Os serafins que ministram ao redor, perto de Deus, é os serafins que ardem em fogo. Aleluia. Aleluia. Fala que ele pega aquela brasa na visão e coloca na boca de Isaías e purifica. Enquanto Jeremias teve que ter a visão purificada para enxergar, porque às vezes olhos chegando debilitados, mas Deus prepara pelos olhos da fé, podemos enxergar mais longe. E agora com Isaías, a necessidade dele era nos lábios, porque ele se considerava um homem de lábios impuros. Aleluia. E depois que a boca de Isaías era purificada, a voz que eu falei: agora quem enviaremos? E Isaías ele se prontifica: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, queridos, quantos de nós nos colocamos na prontidão, no querer, na vontade, na direção de Deus, ao ponto de falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, leva a mim. Senhor, eis-me aqui, usa-me para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. Muitos não querem, Senhor, mas eis-me aqui. Aleluia. Deus levanta aquele homem. Ele fala: Senhor, eis-me aqui, faça sempre a tua vontade. Glória a Deus. O contexto após Isaías, ele estava profetizando, a qual ele estava sendo levantado, era para o reino que estava dividido, porque o reino era um só, desde o tempo, aleluia, que Deus tinha levantado, escolhido Saul, desde o tempo que veio Davi, mas quando veio
dividida entre Israel e Judá. 10 tribos foi para Israel, 2 tribos para Judá. O povo estava dividido, mas Jesus tinha falado que no reino dividido ele não subsiste, ele não resiste. Isaías tinha que pregar para 2 povos, para 2 nações, Israel e Judá. Mas embora fossem 2 povos, 2 tipos de povo, fossem 2 nações, Deus estava chamando ele para profetizar um povo só, que era conhecido como o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele nos compara ao povo, sendo que ele é o cabeça, mas nós só somos um povo se nós somos unidos, se nós formos unificados, porque se nós vamos buscar Deus sozinho, eu vou fazer as coisas sozinho, eu não vou para a igreja, eu vou me reunir, você não está sendo corpo, está sendo membro. Aleluia. E membro fora do povo morre. Meu Deus. Para nós entendermos, quantos de nós já vimos uma pessoa andando por aí sem uma perna, está vivo, sem um braço, está vivo. Ou você já viu um braço sozinho ficar vivo? Não, ele morre. Verdade. Está falando, nós só somos um corpo se formos unidos, ligados um no outro. Glória a Deus. Está falando, Isaías, o reino está dividido, mas eu estou achando lá um povo só, um povo unificado. O povo estava querendo entender naquele contexto. O povo estava atolado em idolatria, porque muitas vezes havia deixado as leis, os preceitos de Deus, a vontade de Deus para seguir a sua própria direção. Nesse primeiro capítulo eu chamo Isaías para pregar para esse povo. E é quando o cenário está difícil, é quando o cenário ele está complicado, está ao contrário, é quando o cenário está como nos dias atuais, que a Bíblia diz que nos últimos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É nesse contexto que vemos muitas pessoas se afastando da presença de Deus. É nesse contexto que nos dias atuais que nós vamos ver muitas pessoas voltando às práticas antigas que Deus levantava os profetas. Se você for ver, toda vez que a nação de Israel e Judá estava em idolatria, estava se afastando de Deus, Deus levantava um profeta. É quando as coisas estão difíceis que Deus levanta alguém. E é nos maiores, mais diferentes contextos e lugares que Deus levanta alguém. Deus levantou Daniel e aqueles outros jovens dentro da Babilônia. Deus levantou Moisés dentro do Egito. Deus levantou homens no deserto. Talvez eu estou pregando para alguém que está falando: Senhor, está difícil lá em casa. Senhor, está difícil no meu trabalho. Senhor, está difícil no ambiente que eu congrego. Deus está falando: é nesse ambiente que eu levanto homens, que eu levanto mulheres, que eu levanto jovens, que eu levanto crianças, profetas, para fazer a minha vontade. Mas nós batemos no peito e falamos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. A segunda parte, segundo capítulo. A primeira parte vai do capítulo 39, o chamado de Isaías. Isaías está pregando para o povo: olha, a mensagem do Senhor. A mensagem era dura, queridos. Porque a mensagem vinha trazendo a justiça de Deus. Nós pregamos que Deus, ele é amor, mas ele é justiça, e até no amor de Deus há justiça também. Ele está falando: olha, vai vir um cativeiro, vai vir uma nação contra vocês, mas Deus está falando: se vocês voltarem para o Senhor, Ele se voltará para vós. Eu estava dando a sentença, mas estava dando a oportunidade. Deus estava falando que havia de vir, mas estava dando a oportunidade daquele povo mudar, daquele povo se voltar para Deus. Porque toda vez que o povo errava, o povo falhava, não era Deus que se afastava, mas era o povo que se afastava da presença de Deus. Na segunda parte do 39 até o 45, o 55, a mensagem amarela era do exílio. O povo estava sendo levado, tinha sido preso no cativeiro da Babilônia.
povo estava sendo exilado para a Babilônia, uma das maiores potências dos exércitos inimigos. Levou o povo. Mas Deus, mesmo na Babilônia, mesmo sendo cativo, aqueles que ainda davam ouvido da matéria da parte de Deus, ele dizendo no capítulo 43, assim diz o Senhor que te formou a Israel, e que te chamou a Jacó, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, e digo, tu és meu. Quando passares pelo fogo, aleluia. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. A chama não arderá em ti. Trazendo para nós esta palavra, olha pouco. Vocês estão na Babilônia, mas não estão esquecidos. Vocês estão longe de Israel, longe de Judá, mas não estão abandonados. Vocês podem estar em terra distante, terra estrangeira, mas eu sou contigo. Eu falo, não temas, porque foi eu que te remi, foi eu que te chamei demais, tu és meu. Talvez tem pessoas que falam para você, Deus não é contigo, você não é nada, você não consegue chegar a lugar nenhum, mas Deus está falando, foi eu que te remi, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei pelo nome, porque o diabo, ele sabe o teu nome, mas te chama pelo pecado. Deus conhece o nosso pecado e mesmo assim nos chama pelo nosso nome. Aleluia! Aleluia! Eu te escolhi, tu és meu. Meu capítulo 43. Vamos chegar nessa parte a qual nós lemos. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, vamos voltar lá no começo da Bíblia, lá de Gênesis, capítulo 1. Porque a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja separação das trevas e da luz, e chamou a luz dia e as trevas noite. Ele está falando ainda antes que o mundo fosse criado, ainda antes que houvesse o dia, houvesse a noite, ainda antes que houvesse as plantas, os animais, os homens, as águas, a terra, ainda antes de tudo isso eu já existia, ainda antes de isso tudo ser criado, eu sou, aleluia, ainda antes que houvesse dia, ele já era Deus, Aleluia! aleluia, eu sou. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, assim, Deus fala a Moisés, eu vou te levar para um lugar. Levando para onde, Senhor? Imagina Moisés pensando aqui para nós, ó, tu vai andar de avião. Vou te levar lá para Paris, Moisés, para Nova York. E sabe passar na cabeça de Moisés em muitos lugares. Assim que uma vez Deus falou, o profeta falou, eu vejo você no estado de Rio de Janeiro. E alguém falou, sei que maravilha, tu sabe se não é na favela daquela. Se não é naquelas bocas lá. Eu imagino você falando, Senhor, é para onde? É lá de onde tu veio fugido, é lá da China. Nós sempre falamos das línguas do mundo, queridos. E às vezes Deus nos leva de volta para lá, mas Moisés veio como fugitivo. Deus está enviando agora como profeta, como libertador. Deus está mandando ele voltar agora com uma unção diferente. Deus está falando, lembra de onde você veio? Você pode até voltar lá, mas volta diferente, botando testemunho para resgatar aqueles que estão lá também. Ah, Senhor, mas eu não sei falar, sou pesado de língua, Moisés falando. Deus falou, vai levantar teu irmão Arão para ir contigo no Salmo. Se eu não me engano, acho que é aqui número 88, fala assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Verdadeiramente, às vezes nós não sabemos pregar, mas Deus dá a palavra. Às vezes não sabemos louvar, mas Deus nos dá graça. Às vezes não sabemos nem mesmo orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós estamos como Moisés, colocando dificuldade, como Jeremias colocando em vestido, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança.
Senhor, eu sou o menorzinho, o Senhor usa outro, mas Deus está falando que é você. Tem até pessoas que têm mais capacidade que eu e você para ir, mas Deus está mandando é você. Tem pessoas que até têm maior conhecimento do que eu e que você, mas Deus está falando, é tu mesmo. É você mesmo, meu filho. Aleluia. E eu sou. Essa palavra eu sou, querido, ela é muito forte. E Deus fala, Senhor, mas quando eu chegar lá no Egito, que o faraó perguntar quem foi que te viu aqui, eu vou falar o quê? Eles falam, eu sou, te viu. No livro de João, aleluia, capítulo 10, versículo 25, Jesus fala, eu sou o pão da vida. João, capítulo 8, versículo 12, ele fala, eu sou a luz do mundo. João, capítulo 10, versículo 7, ele fala, eu sou a porta. João, capítulo 10, versículo 11, Jesus fala, eu sou o bom pastor. João, capítulo 11, versículo 25, ele fala, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. João, capítulo 14, versículo 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O que é que você está precisando? Ele está falando, eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que te falta, eu sou o que te completa, eu sou o que sou. Até Paulo ele fala assim: olha, do discípulo, dos apóstolos, eu sou o menos merecedor, porque eu perseguei a igreja, eu perseguei os cristãos, o povo de Deus. Mas ele fala em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, aleluia. É Deus que nos torna. A gente fala assim: não, eu não sou nada. Hoje você é filho. Aleluia. Hoje eu não sou nada. Hoje você é alguém que é habitado pelo Espírito de Deus. Eu não sou nada. Hoje você é alguém. Hoje você é a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é menina? Olha que ele fala. Nosso olho, ele tem algo lá dentro da bolota que é chamada menina. Tenta você mesmo colocar o dedo no teu olho para tu ver se tu consegue. Automaticamente o teu olho vai fechar porque é muito sensível. Deus está falando, você é a menina, essa parte sensível do meu olho. Ai de quem tocar, aleluia. É isso que ele está falando. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia. Isaías 59, ele fala, eis o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa ajudar ou abençoar. Mas ele fala que o pecado que faz separação, mas ele fala que a mão dele está estendida. Aleluia. No momento que nós nos submeter à vontade dele, o querer dele, nós renunciar aquilo que não agrada a Deus, as bênçãos começam a derramar sobre as nossas vidas. Quando Deus fala para Moisés e para Davi, porque Davi chama Joab, general do seu exército, e vai numerar, começar a contar o tanto de soldado que ele tinha no seu exército. Aquilo não agradou a Deus. Porque fala, Davi, porque tu quer saber? Nos coloca aqui para nós, porque a confiança ela tinha que vir de Deus. Mas Davi, ele sabendo o tanto de soldado que ele tinha, vamos colocar aqui, ele tem 10 mil soldados, um exército inimigo, tem 20 mil. É o teu exército todo. Tu é maior. Mas ele não, quando ele não sabia, ele só fala, Senhor, é para mim. O Senhor vai entregar nas minhas mãos? Vai, porque eu vou entregar. E aí vemos que ele é Gideão, 300 homens derrotados natos. E aí Deus vai dar uma missão a ele. Sabe o que ele fala? Ele fala, prefiro cair nas mãos de Deus, porque lá há misericórdia. Aleluia. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Que a gente pode interpretar de várias linhas. Sabe quando Deus ele quer pegar alguém, que ele quer tratar alguém, que Deus pega, às vezes nós podemos até orar, suplicar, vai de lá não tira. E às vezes nós temos um ditado que nós falamos assim, fulano colocou nas mãos de Deus e tirou de novo. A Bíblia fala que nas mãos de Deus ninguém pode tirar. Então, se nós falamos isso, colocou e tirou, então nós nunca colocamos na mão de Deus, na verdade.
E se nós colocar lá, a gente não tira mais. Só quando ele entregar. Mas quando Deus ele pega alguém é para tratar, queridos. Aleluia. Quando ele pega alguém é para renovar. Quando ele fala, eu lembro que eu faço, eu vou fazer um conforme as suas mãos. Um vaso ele é amassado com as mãos. Entenda aí que até na criação, Deus fala assim, ó, haja isso, haja aquilo, haja separação. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz assim, agora, façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança com as mãos. Aleluia. Jó, ele falando, olha, eu sei que o meu Redentor ele vive. Eu fico olhando, sabe, porque esses homens que viveram séculos, milênios, falando de Jesus Cristo, sendo que voltava tantos anos para Jesus vinha ainda. Acho que a pessoa vai ser, ele está falando de quem? Ele é muita coisa. Ele está falando, eu sei que o Redentor vive, quantos muito no próprio tempo que Jesus estava duvidando da ressurreição dele. Jó já estava falando, eu sei que ele vive, e por fim se levantará sobre essa terra. No 42 ele fala, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos meus planos pode ser frustrados ou impedidos. Aleluia. Não há que possa impedir o agir de Deus, os planos de Deus. Ninguém pode frustrar. Eu quero falar, querido, que as bênçãos elas estão nas mãos de Deus. Se não é lugar para você orar a Deus, ore, pregue nas mãos de Deus. Apresente nas mãos de Deus, Deus entregue em tuas mãos essa causa. Deus entregue nas tuas mãos sobre essa situação. Deus entregue em tuas mãos, meu Pai, essa pessoa, a minha vida, aleluia. Deus, os meus projetos, os meus sonhos, Deus, tudo que eu tenho entregue em tuas mãos, porque eu sei que daí não tem como ninguém tirar ou dar errado. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Termina com interrogação. A resposta é clara, ninguém. Os nossos planos, nosso propósito técnico aqui, a vida das pessoas se levanta, impede, fecha as portas, levanta calúnias, tenta de todas as formas impedir. Mas o agir de Deus ninguém impede. E eu creio que Ele está agindo em nosso favor. Eu creio que Deus ele está agindo em causas que têm sido apresentadas em oração. Eu creio que Deus está agindo na vida financeira, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida material, na área da saúde. Eu creio que Deus ele está agindo. E se Deus está agindo, o inimigo não vai impedir. Porque teve tempo no Gênesis 3,15 que falou assim: olha, da semente da mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O diabo se levantou de todas as formas, de lá até aqui. Pensa no Egito. Mandou matar todas as crianças, deu ordem às parteiras, mas não impediu. Tentaram matar muitos profetas que anunciaram a mensagem, mas não impediu. Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças, todo que fosse menino, mas não impediu. Porque o diabo sabe que ele não pode parar o agir de Deus, então ele vai tentar parar eu e você para o agir de Deus não acontecer. Mas ele esquece que quando Deus está agindo em favor, Ele também protege para aquela causa. Aleluia. Queridos, tem uma coisa, ninguém pode impedir o agir de Deus. A pastora apresentou aqui o documento da igreja, glória a Deus, aleluia. Talvez pense na dificuldade, nos empecilhos que teve. Pense nos levando, talvez até mesmo para você estar aqui hoje. Aleluia, mas estava tudo nos planos, no propósito de Deus, e se cumpriu, aconteceu. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele vai ter visões. Deus lá na área cotidiana vai dando visões a ele, vai dando revelações. E aí, cerca de 700 anos antes, ele está vendo a voz falando: olha, o menino nos nasceu, o filho nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, aleluia, e príncipe da paz. Mas aí você está falando de quem? Que menino é esse? Mas no capítulo 55 ele já está tendo uma visão diferente. O homem já grande agora, aquele menino já crescido,
Aquele menino que quando nasce aquela pedra lisinha, agora ele está vendo um homem desfigurado, sem beleza. Todos que olhavam não desejavam, porque não havia nele beleza nem formosura alguma. Mas ele está falando que aquele homem ele foi moído, foi transpassado por causa de quê, igreja? Por causa do nosso pecado e da nossa iniquidade. E a Bíblia fala de um castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. É a terceira parte. Agora é uma mensagem que sai da tristeza para a consolação. É a mensagem do regresso, agora do exílio. Me faz lembrar no livro de Salmo que quando o povo muitas vezes foi levado cativo em uma dessas, fala que as pessoas iam levando elas presas. E eles falam assim que muitos daqueles que levavam presos pediam assim para ele: cante uma canção daquela que você se canta lá em cima. Eles falam como vamos cantar nós longe da nossa terra, da nossa pátria. Mas eles vão falar que quando chega querendo de voltar, muitos olhavam, talvez eram muitos que viam quando eles estavam sendo acorrentados. Talvez era muito que viam o passado, quando estava na amargura da sarjeta, mas agora aqueles que viu diz assim: ó, grandes coisas pelo Senhor para eles. E eles vêm agora batendo o peito por grandes coisas feitas o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, queridos. Bem verdade é que nós muitas vezes questionamos, muitas vezes murmuramos, abrimos a nossa boca e reclamamos, mas no fim das contas, Deus tem nos abençoado mais do que nós merecemos, e às vezes não percebemos quão grandes coisas tem o Senhor feito por nós. É motivo de nos alegrarmos, de agradecer, de louvar, de enaltecer tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Aleluia. Por mais que Deus dava a palavra dele, deixava a palavra de esperança. Eu falo que ele vive um dia difíceis, dia dificultoso, dias trabalhosos, mas há esperança. Por que eu falo que há esperança? Porque a nossa esperança ela não ficou presa lá na cruz. A nossa esperança não ficou presa lá dentro do sepulcro. A nossa esperança ela ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. A nossa esperança já falou, o nosso Redentor vivo, a nossa esperança está viva. Aleluia. Então, querido, permaneça de pé. Erga a tua cabeça. Aleluia. Continua na tua caminhada, no teu propósito com Deus. No livro de João, capítulo de Isaías, capítulo 60, ele vai falar: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória, glória. Quando se levanta, se coloca de pé. Aleluia. Porque Deus chama Ezequiel, estava na Babilônia também, na mesa do quebrar. E tem a visão, Deus fala: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Aí capítulo 18, Jeremias, a visão que ele vai ter, ele fala: Jeremias, sim, Senhor, levanta, desce a casa do rei. Aleluia. Às vezes nós devemos se curvar diante de Deus, se abaixar para orar. Às vezes para o outro contexto, estamos fora de muitos caem, permanece caído. Eles estão sujeitos a falhar, a pecar, a cair. Mas Deus está falando: meu filho, caiu, sacode a poeira, levanta a cabeça, bate na minha presença. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a luz já veio. Diz que Jesus, ele é a luz do mundo. E a Bíblia fala no livro de João que quando a luz veio, aquelas pessoas lá amaram mais as trevas, porque as obras delas eram más. A luz voltou para o céu, mas ela disse que vai voltar outra vez. Aleluia. Mas a glória do Senhor, a qual o serafim falou, que toda a terra estava cheia. Deus está falando: a glória do Senhor está sobre ti. Está sobre mim, sobre você, queridos. Deus conseguiu só para lembrar que a promessa ainda está de pé. Ah, Deus faz tanto tempo, olha criança. Deus faz tanto tempo. A promessa está de pé, queridos.
Deus já usou aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele vaso, até hoje não se cumpriu. A promessa está de pé, porque promessa não tem prazo de validade. Se for Deus que falou, vai acontecer. Livro de Números 23, 9, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não poderia, se não aconteceria, queridos. Foi Deus que falou. Para ter levante. Quando o Romano fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ter bastante coisa contra nós, só não vai prevalecer. Vai se levantar em todos os lados, aleluia, mais fiel àquele que te chamou. E para nós finalizarmos, quando está Eliseu e o seu moço, que viu um exército cercando eles, aquele jovem ele vai falar: meu Senhor, olha o exército que está contra nós. Eliseu olhando para aquela voz, Eliseu manchado. Eliseu, não se preocupa, olha só. Só que Eliseu estava com outra visão. Mas Deus abre os olhos desse menino. Quando abre, ele vê anjos, carne e fogo, aleluia, aleluia. Esse que Deus está falando, queridos, aleluia. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Com ele está o braço de carne, mas convosco o Senhor nosso Deus. Então, agindo Deus, quem deve tirar? Fique com essa palavra nessa noite. Que Deus em Cristo continue abençoando, sempre para esse ministério, a pastora, cada ovelha, cada um de vocês que aqui estão. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, queridos. Estamos nessa oração uns dos outros. Então, continue orando comigo pela minha família, minha esposa que saiu da filhinha aqui. E eu vou sempre estar orando também, sempre que levar. Mas a pastora está orando comigo, para quando eu ler, eu oro. Eu vou ser convite. Mas Deus tem grandes coisas na vida da tua vida. E ela é uma oportunidade.